Olá, queridos, muito boa tarde a você que já está aí conectado, pronto para assistir mais um episódio dessa série Verdades Reveladas. Nós hoje vamos assistir ao 27º episódio, onde nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Eu tenho aqui comigo alguns pastores que estão prontos para nos ajudar na compreensão desse assunto que vamos estudar nesta tarde. Eu tenho aqui o pastor Taishuan, que está aqui conosco, o pastor Delfang, que também está aqui para participar, o pastor Sérgio e o pastor João Marcos. E para começar este assunto tão importante que nós vamos ver nessa tarde, nós vamos começar buscando a presença de Deus. É justamente a presença do Espírito Santo, é a presença dele ao nosso lado que nos dá a compreensão para entender aquilo que vamos estudar nessa tarde. Então vamos falar com Deus agora através de uma oração e o pastor Taishuan vai orar para nós nesse momento. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, estamos, Senhor, mais uma vez aqui em Tua presença, te pedindo a Deus a Tua presença em nosso meio, te pedindo a Tua direção para que este assunto que vai ser abordado aqui possa chegar de uma forma clara aos ouvintes, para que eles também possam cada dia mais compreender a Tua palavra e colocar em prática em suas vidas, ó Pai. Nos dê o Teu Santo Espírito, para que possamos também ser instrumento em Tuas mãos, para que tudo venha para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos então nessa tarde considerar mais um tema sobre verdades reveladas. E o tema de hoje, assim como os demais, é um tema de grande importância e é um tema que surge também muitas dúvidas. Ao olhar para esse tema, eu imagino que se tivéssemos 1 hora para falar sobre esse tema, talvez ainda não falaríamos tudo, né? Mas nós vamos, nesse tempo que temos, tentar ser o mais preciso possível nas respostas para que possamos, assim, sanar as dúvidas ou talvez os questionamentos que possam surgir a respeito desse assunto. E o tema dessa tarde é casamento. Então nós vamos ver um pouco sobre esse assunto e nós já vamos agora na primeira pergunta que eu vou direcionar ao pastor João Marcos, que está aqui já pronto para participar. Pastor, para quem foi proferida a lei do matrimônio e por quanto tempo, pastor? O que o irmão nos responde aí? Bem, havendo Deus criado o primeiro par, né? No Jardim do Éden, então Deus instituiu aí a primeira instituição divina, Isso. que é a base de todas as demais instituições. E Deus então proferiu para Adão, para Eva, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora. E por quanto tempo? Bom, enquanto Deus tiver a sua igreja representada aqui na terra, essa instituição estará em vigor. Em vigor, né? Durante todo o tempo, ou até o fim do tempo. E há um pensamento ainda diz assim: ordenou que os homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para constituir famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Então a gente pode entender que essa instituição, o casamento, ela resiste ao tempo e mesmo que o mundo, talvez aí fora, preguem contra, essa instituição vai resistir até o fim. É isso, pastor? Interessante, e é baseado no que foi dito. Então, o ser humano é um ser sociável. Ele não nasceu, ele não foi criado para viver sozinho, não foi criado. Então, a família, ela é o alicerce de uma sociedade, né? Então, é por isso que Deus criou o homem e criou também o que agora? Uma parceira, uma mulher, para que ele pudesse constituir uma família e isso tornasse, então, a base da sociedade ao qual ele mora, né? Ele vive. Então, tá ok. Nós já aprendemos algumas coisas aqui logo no início. Agora vem a segunda perguntinha, eu vou lançar aqui para o pastor Taishuan.
E essa pergunta é interessante, pastor. Como todo homem deve considerar a sua esposa e vice-versa, né? A esposa, o marido a esposa. Como deve ser o tratamento no lar, no casamento? Muito bem, essa pergunta é interessante, né? Porque dentro da palavra de Deus nós encontramos aqui algo que nos ajuda. Porque muitas das vezes, Eliseu, a gente vê que existem muitos casamentos fracassados porque um quer ser superior ao outro, só porque o homem é o cabeça da casa, conforme diz a palavra de Deus, ele acha que ele deve mandar, que tudo deve ser, ele é a ordem suprema. Então nós vamos entender um pouquinho através da palavra de Deus, né? Lá em Gênesis, quando a gente abre a Bíblia, lá no início, em Gênesis capítulo 2, não me falhe memória, versículo 23, ali o próprio Deus, né, instituiu para Adão ali a sua primeira esposa. E Adão, quando viu Eva, quando viu a sua mulher, que era sua esposa, ele disse assim, essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, não tinha diferença entre ele e a mulher. Quando Deus o criou, ele escolheu, eu costumo usar quando eu vou ilustrar, né? E eu quero citar aqui também. Deus, ele usou a costela de Adão, né? Ele poderia ter tirado da cabeça, poderia ter tirado dos pés. Ele não tirou da cabeça porque a ordem, a cabeça que deve direcionar as coisas é o homem. Não que ele é superior, mas por direcionamento, Deus deu esse poder ao homem. O sacerdote da família e tudo mais. Não tirou dos pés para o homem também não pisar na mulher, né? Mas ele tirou do lado para proteger, para amá-la, porque ela é osso dos seus ossos, né? Então, de forma bem clara, eu acredito que o homem e a mulher se tornam uma só pessoa. O mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? São duas pessoas individualmente, né? Cada um tem a sua individualidade, com certeza, mas tem o mesmo propósito, o mesmo pensamento. Quando se trata de alguns assuntos relacionados ao casal, eles têm o mesmo pensamento para unir o mesmo propósito, né? É isso mesmo, né? Então a gente pode dizer que o homem e a mulher se completam, né? Sim. Você ia falar, pastor Eufragio? O irmão Tachuan falou, quando Deus criou Eva e a trouxe à presença de Adão, ele falou, que o irmão já falou, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas essa ação, como o irmão perguntou, não deve ficar só da parte do homem. Uhum. A mulher também tem que olhar para o seu esposo, o seu cônjuge. Esse aí também é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Uhum. É uma ação recíproca, né? Isso. A mulher deve olhar para o seu marido também como a sua segunda pessoa, como seu segundo eu. E se ambos fizerem assim, seguindo o plano divino, o casamento será uma bênção. Uma bênção. Né? Porque Deus fez, como o irmão falou, o casamento completa, né, a felicidade de um homem e de uma mulher. Muito bem. Poderíamos falar muitas coisas aqui a respeito de como considerar um ao outro, né? Tem tantas coisas que a gente poderia citar, mas nós vamos agora à próxima pergunta e o pastor Delfang já vai responder para a gente. Pastor, por que o divórcio não está em harmonia com a vontade de Deus? E em caso de separação, quando isso for realmente necessário, como deve permanecer os cônjuges? Então, o plano original desde o princípio é que os votos matrimoniais que unem um homem e uma mulher de forma mútua deveria ser laços vitalícios, ou seja, por toda a vida. Laços indissolúveis. Os laços matrimoniais unem duas vidas que coisa alguma pode desatar que não seja a morte. E isso Jesus, mesmo no seu ministério, ele buscou restaurar a instituição do casamento. Houve uma fase que a poligamia se proliferou, mas Cristo veio ser um reformador. Ele veio restaurar aquela instituição que ele mesmo instituiu no princípio. Eu quero ler as palavras do Salvador, Mateus 19:6. Jesus disse assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou,
não o separe o homem. Então, de acordo com a palavra de Deus, o divórcio é uma invenção do homem, humana. O casamento é uma instituição divina. E, segundo o profeta Malaquias, no capítulo 2, e o versículo 16, o Senhor diz que eu, o Senhor, odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. E, se porventura houver uma separação, segundo a palavra de Deus, como eles devem permanecer? Eu quero ler mais um texto da palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, de 1 ao versículo 3, diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Este é o princípio dos céus. Os votos são indissolúveis, são vitalícios. E nós podemos confirmar isso também no Evangelho de Marcos, como também em Lucas, capítulo 16, versículo 18, que Jesus foi muito claro: se o homem repudiar a sua mulher e casar-se com outra, ele comete adultério. E aquela que se unir a ele também comete adultério. Isso nós temos também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, que diz que a mulher ela só está ali para casar se o marido vier a falecer. Isso. Ela fica viúva, ela pode casar de novo. Agora, são essas duas opções. Ou ficam solteiros, né, sem casar, ou juntos, ou então pode haver uma reconciliação. É possível, né? Se humilharem diante de Deus e darem lugar ao Espírito Santo, pode haver uma reconciliação. Então, essas são as duas opções. Ou que se reconciliem, ou ficam sem casar. Este é o princípio bíblico. Muito bem, né? Interessante é que, tudo correto, né? Existe um ditado que diz assim, diz que prevenir é melhor do que remediar. Então, nesse caso, né? Qual a orientação divina para um casamento? Para que não aconteça, né? Então, nós temos vários conselhos, né? Qual um dos conselhos? Você casar com uma pessoa da sua fé. Porque a Bíblia diz assim, andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Então, nós podemos ter vários cuidados, né? Os jovens, as pessoas que pretendem se casar, procurar fazer tudo direcionado por Deus, né? Segundo a palavra de Deus, para que o casamento seja feliz e não venha ocorrer a questão de divórcio. Uma situação difícil, complicada, e às vezes a família toda prejudicada por uma separação. Filhos é pior ainda. Pior ainda, né? Então devemos sempre seguir os conselhos bíblicos, né? E que o divórcio realmente, diz que Deus, a palavra está escrita que Deus odeia o divórcio. Então, o divórcio não é de Deus, mas nós podemos não ter o cuidado de tomar providências, né? Tomar cuidado as pessoas que pretendem se enlaçar matrimonialmente e para que a família possa ser feliz e não chegue a um resultado desse, né? Pastor João Marcos, ia comentar? Exatamente. Falando dos conselhos, a palavra de Deus é o nosso guia, né? Isso. É o nosso meio de instrução. E quem segue o que está na palavra de Deus, com certeza não vai errar. Principalmente nesse quesito. Nessa questão, né? E Provérbios 5, verso 18, há um conselho aqui sobre casamento, né? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Com a mulher da mocidade. Quer dizer, aquela que você escolheu, né? Quando ambos eram jovens. Hebreus 13, verso 4, também recomenda-nos a palavra de Deus. Venerado ou honrado seja entre todos o matrimônio
e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. É um texto muito solene. Então, embora o nosso tempo é pouco, mas é suficiente para a gente aprender algumas coisas aqui e reafirmar a nossa fé em um ponto tão importante como esse. E aí nós vamos agora à próxima pergunta, e eu vou direcionar aqui ao pastor irmão Sérgio Dias. Pastor, no Antigo Testamento, nos apresenta que Deus ele tolerava o casamento com mais de uma mulher, né? O que é dito como, no caso, quando é um casamento com mais de uma pessoa, a poligamia, né? Então, Deus tolerava. Agora, no Novo Testamento, pastor, permanece esse ensinamento na igreja ou muda-se isso? O que você diz para a gente aí? Muito bem, pergunta difícil, né? Mas vamos lá. É assim, irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus, ela é bem clara. Já começa falando, você fez a pergunta. O que é uma coisa tolerável? Você tolera, não é o certo, você tolera. Não é o plano, né? Não é o plano. Então, nós temos que ir para o original. Qual foi o original? Qual foi o começo? Que o homem tivesse quantas mulheres? Uma mulher. Mas se criou, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, e o homem criou para ele o quê? Muitas invenções. Então, isso foi uma invenção satânica, que atingiu a sociedade, principalmente na época do Velho Testamento, onde virou uma cultura e era até um exercício de força, de poder que os reis, de status, né? Status, né? Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Agora, irmãos, vamos analisar. É a vontade de Deus? Não. Agora, vamos analisar outro quesito aqui. Vamos analisar as famílias. Por exemplo, Jacó. Jacó tinha sossego? Não. Ele não tinha sossego. Como que era a família de Jacó? Por causa da poligamia? Conturbada. Né? Então, esse tipo de ação, esse tipo de situação, traz o quê? Infelicidade. Então, a poligamia, ela nunca foi e nunca vai ser a vontade de Deus. Se virou uma cultura e Deus tolerou, mas ele foi tirando aos poucos. Tanto que agora ele começou no serviço sacerdotal. Qual o conselho para uma pessoa ser sacerdote? Ele não podia ter chegado à bebida forte e nem ser marido. Ele tinha que ser marido de quantas mulheres? Uma mulher. Já começou agora pela casa dele. Pela casa dele. Então, é assim. Então, a poligamia, ela não é vontade de Deus, nunca foi, nem no Velho e nem no Novo Testamento. E, com certeza, nunca vai ser aprovada por Deus esse tipo de atitude. E no Novo Testamento, pastor, a gente vê que há uma prática desse princípio, da monogamia, certo? Ou seja, isso é colocado em prática no Novo Testamento. Né? E se você for ver, até na atualidade, nos países orientais, ainda se pratica esse tipo de situação, esse tipo de matrimônio. Mas o que a palavra de Deus, ela não endossa. Não é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que o homem seja casado com uma mulher, uma única mulher. E essa separação, ele só pode ter um outro matrimônio após a morte de uma das partes. Então, se morrendo o homem, a mulher está livre para casar de novo. Morrendo a mulher, o homem está livre para casar de novo. Nessa situação. Então, essa que é a questão. Irmão Eliseu, lembra que o pastor Sérgio falou que realmente na igreja cristã, na nova dispensação, isso foi restaurado. Né? O homem ter a sua mulher e a sua mulher um só marido. Eu quero ler só um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. O apóstolo diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, bem claro, né? Bem claro. Tachão ia falar? Pode falar. É interessante, irmão Eliseu, que quando Deus criou Eva, é um assunto bem claro, né? Ele criou uma mulher para um homem. Criou Eva para Adão. E interessante também que quando Jesus iniciou seu ministério,
o círculo familiar, eu posso interpretar dessa forma, que é tão sagrado que Cristo introduziu o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Então, o casamento não é... Muitos jovens hoje podem até pensar, mas eu quero casar, e isso ele faz de qualquer maneira. Se não der certo, separa e casa de novo. É a mentalidade do mundo hoje. Mas isso é muito importante que a gente entenda que é sagrado, é algo que foi o próprio Deus que estabeleceu, e isso a gente precisa ter um cuidado especial para que não aconteça a rotina que o mundo tem, né? O próprio Jesus estabeleceu o seu primeiro milagre numa festa de casamento, sendo uma esposa para um esposo também. E o Espírito de Profecia diz assim: apesar de, contrariamente ao propósito original de Deus, a poligamia haver sido tolerada nos tempos do Antigo Testamento, unicamente o casamento monogâmico são aceitos sob a dispensação cristã. Então, foi tolerado, não é aprovado por Deus. Então, tanto que Jesus, ele é o noivo e a igreja é a noiva. Ó. Singular, não no plural. Singular, não é no plural. Então, Jesus é tão sagrado que Deus usa essa comunhão, esse exemplo do sentimento dele e com a igreja, com o seu povo, que vai morar com ele para a eternidade. Bem. Detalhe interessante é que, lá em João capítulo 4, quando Jesus, em diálogo com a samaritana, Jesus pediu para ela o quê? Vai, chama o teu marido. O teu marido. E ela disse, o quê? Não tenho marido. E Jesus disse, então, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Então, voltando àquele texto, Provérbios 5:18, né? A mulher da tua mocidade, a primeira, o homem da tua juventude, né? O primeiro. Então, Jesus foi muito enfático. E aos Coríntios 7, que é um dos textos, um dos capítulos mais lidos, né? Considerados nessa questão do casamento, Paulo usa aqui 2 expressões. Aos casados, às vezes ele diz assim, digo eu, não o Senhor. E outras vezes ele diz, não eu, mas o Senhor, como diz o verso 10. 1 Coríntios 7, verso 10, diz assim, todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Então, o plano de Deus nunca foi separação, mas reconciliação. Se Deus é o Deus do perdão, então Ele quer que isso ocorra no círculo mais íntimo, mais fechado, que é o lar, que é o casamento. O que nós temos que ter cuidado, então, é seguir os princípios bíblicos, porque é uma instituição tão sagrada, e o inimigo está sempre procurando fazer o quê? Desqualificar, mudar o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus não dá margem nenhuma para que o homem possa ter 2 ou mais mulheres. Não, o homem tem que ter uma mulher. Mas o inimigo ele vem trabalhando. Nós não podemos, então, nós temos que procurar na palavra de Deus o alicerce, as orientações para fazer a vontade de Deus nesse quesito. O próprio Jesus, irmão Eliseu, antes de a gente concluir aqui, lá em Mateus 19, quando Jesus é interrogado pelos fariseus, o próprio Jesus disse ali, não tem lido lá no início? Porque os fariseus tentaram complicar Jesus com uma pergunta, né? Mas Moisés não deu carta de divórcio, e outras pessoas do passado que foram tão fiéis não deram carta de divórcio? E Jesus disse, não tem lido lá no princípio? Que lá não foi assim? Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. Muito bem. Então está esse assunto tão importante a respeito do casamento. E eu digo para você que está me assistindo aí, que às vezes tem algum solteiro assistindo, que ainda não casou e que pretende. Diante de tudo isso que foi falado aqui, eu entendo que você precisa orar, ler o que está escrito na Bíblia e seguir aquilo que a palavra de Deus nos manda, procurar alguém da mesma fé,
porque isso é importante, da mesma fé, com os mesmos princípios, e entender que o casamento deve ser para a vida toda. Então a escolha tem que ser uma escolha certa e com calma, confiando em Deus. Então acredito que todos nós podemos aprender um pouco nessa tarde, confirmar mais a nossa fé nessa doutrina tão importante a respeito do casamento. E amanhã nós estaremos aqui de volta às 17 horas e vamos continuar o assunto sobre família. Vai continuar esse tema a respeito de família, então você não pode perder. Deus te abençoe e até amanhã. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos,